Pessoal, essa aula visa mostrar para vocês conceitos básicos da eletricidade, mas que está presente, né, no dia a dia do eletricista. Prestem bastante atenção, em 7 minutos vocês vão estar tendo conhecimento desses conceitos que vai ajudar vocês na profissão. Olá pessoal, na aula de hoje são conceitos básicos de eletricidade, né? Eletricidade básica, conceitos importantes para você, eletricista que está iniciando. Primeiramente, os condutores elétricos, os cabos elétricos, né? Esses condutores dos cabos elétricos, eles possuem elétrons livres e esses elétrons livres, eles estão em movimento de forma desordenada. Então, a gente tem um cabo aqui, os elétrons estão aqui de forma desordenada em movimento. Quando nós aplicamos uma tensão elétrica ou uma diferença de potencial nesse condutor, né, esses elétrons livres entram em movimento, né? Entram em movimento de forma ordenada, como está mostrando aqui, né? E essa força a qual é aplicada para ele entrar em movimento é a diferença de potencial ou tensão elétrica. E o movimento ordenado desses elétrons, que são as variações dos elétrons aqui, representa a corrente elétrica. Então, nós temos dois agentes, a tensão elétrica, que vai empurrar os elétrons de tal forma que eles entram em movimento de forma ordenada nos condutores elétricos. Então, a tensão elétrica pode ser 220, 110, 380 e assim sucessivamente. Bom, a tensão elétrica é uma força que impulsiona os elétrons livres, ela é medida em volts. A corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons, ou seja, a corrente elétrica é a variação das cargas elétricas em função do tempo, ou seja, Coulomb por segundo, Coulomb por segundo é igual a ampere, que é a unidade de corrente. Então, qual é a unidade de corrente? Amperes. Amperes é o quê? Quantidade de cargas por segundo. A carga é medida em Coulomb, então é Coulomb por segundo. Então, esses dois atores, tensão e corrente, são de suma importância para os conceitos básicos do eletricista. Bom, primeiramente, após ter esses conceitos, a gente vem à primeira lei fundamental, que é a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela pode ser representada da seguinte forma. Eu tenho aqui a tensão elétrica, tem a resistência elétrica e tem a corrente. A primeira lei de Ohm diz o seguinte, que a resistência ômega é igual à tensão pela corrente. Então, a resistência, tensão por corrente, que é medida em Ohm. E a tensão elétrica, vocês podem olhar aqui, é R vezes I. Então, tensão R vezes I medido em volts. E também tenho que a corrente elétrica é V sobre R, né? Que é medida em amperes ou coulombs por segundo. Na eletricidade, você que é eletricista, você pode observar, quando você alimenta um chuveiro, né, um chuveiro elétrico aqui, sendo alimentado, aplicando 220 volts. O que é esse 220 volts? É a força que vai impulsionar os elétrons que estão livres no cobre, né? O que vai circular aqui com a aplicação dessa tensão? Vai ter um movimento ordenado de elétrons que vai surgir aqui a corrente. Esse cabo elétrico, ele possui uma resistência. Então, nós podemos dizer que vai existir aqui no cabo o que a gente chama de queda de tensão, né? Mas no próximo slide vocês vão ver pela segunda lei de Ohm que à medida que a gente aumenta a extensão do cabo, aumenta a queda de tensão, que pode ser observada aqui, olha, pela primeira lei de Ohm. Então, V é R vezes I. Se vai ter queda de tensão no cabo, significa que aqui no chuveiro eu posso ter, por exemplo, ao invés de 220, 207 volts. É um exemplo. E onde está o resto da tensão? Ela está em forma
de queda de tensão no cabo elétrico. Então, você, eletricista, é muito importante ter o entendimento da primeira lei de Ohm, porque ela rege o princípio da queda de tensão. À medida que aumenta a extensão do cabo, obviamente essa queda de tensão vai ser aumentada. Por quê? Porque a resistência vai aumentar. Na segunda lei de Ohm, a gente pode observar que a resistência elétrica do condutor, do material, vai depender das dimensões desse condutor, por exemplo, da seção transversal do condutor, da bitola e do comprimento desse condutor. Aí a gente diz que a resistência de uma perna desse cabo é a resistividade do material, vai depender do tipo do material, vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal. Então, você que é eletricista, à medida que nós aumentamos o comprimento do cabo, a gente aumenta a resistência. Vocês podem observar pela segunda lei de Ohm. Aumenta o comprimento do cabo, mantendo constante a área e a resistividade. O que vai acontecer com a resistência? Aumenta. Se a resistência aumenta, o que acontece com a tensão ou a queda de tensão? É R vezes I, né? Se aumenta a resistência, aumenta a tensão. Então, no chuveiro, eu tenho menos tensão. Então, a gente diz o seguinte, que a seção transversal de um condutor, né, ela está associada à corrente elétrica que passa por esse condutor e também associado à queda de tensão permitida aqui no chuveiro, né? Vamos admitir que todos os circuitos terminais, a queda de tensão admissível é 4%, seria 8,8 volts admitido aqui. Isso, a gente trata tudo isso em função da lei de Ohm. Então, se a resistência aumenta, né, em função do comprimento ter aumentado, que forma que eu tenho? Aí a pergunta é o seguinte, vamos admitir aqui, olha, eu tenho um cabo muito longo, ou seja, comprimento elevado, aumenta o comprimento do cabo, aumenta a resistência. O que eu posso fazer nesse cabo para diminuir a queda de tensão? Basta aumentar o quê? A seção do condutor. Aumentando a seção do condutor, vai ocorrer o que com a resistência? A resistência tende a diminuir. Então, geralmente, lances de cabos muito longos, quando ultrapassa aquela queda de tensão estabelecida, nós temos que aumentar a seção do condutor. Ok, pessoal? São conceitos básicos, primeira e segunda lei de Ohm, que vai reger, né, o seu trabalho de dimensionamento de cabo, de instalações de cabos elétricos. Sempre fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.